Olá, pessoal. Eu sou Jorge Avancini, especialista em marketing esportivo, palestrante e consultor empresarial. No meu 15º programa da segunda temporada, eu tenho o prazer de estar aqui com o João Augusto Simone, formado pela PUC de São Paulo em matemática, em arquitetura pela Mackenzie de São Paulo, mas, na realidade, o forte do João, dos mais de 25 anos, foi na indústria de material esportivo. João, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Pessoas com a tua experiência, com a tua vivência, principalmente quem viveu com as grandes marcas do cenário esportivo brasileiro, conversar um pouquinho para a gente entender para onde é que vai esse mercado de material, de fornecimento de material esportivo. Aqui, João, recentemente, questão de uma semana, 10 dias atrás, o Esporte Clube Internacional aqui de Porto Alegre anunciou que não renova com a Nike depois de 9 anos de contrato e assinou um contrato com a Adidas, um velho sonho do torcedor do Internacional. Mas a gente sabe também que baixo para o Norte e Nordeste vem se movimentando as marcas próprias e tem se discutido muito, né, essa questão do material esportivo. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Avancini. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder estar junto com você e com o teu público, para a gente falar um pouquinho de marketing esportivo e material esportivo especificamente, num mercado brasileiro que está passando por uma grande transformação, sem dúvida, como em todas as outras áreas, né? A minha experiência são de alguns anos, são 30 anos que eu venho militei nesse mercado. Na realidade, trabalhei para uma empresa que fazia o trabalho de parceria com marcas esportivas, no Brasil, fora do Brasil, na Europa principalmente, nos Estados Unidos também, e a gente tinha uma parceria baseada em alguns modelos de negócios, cada um da sua forma, dos seus interesses, né? E o objetivo era o seguinte, era falar de patrocínio de material esportivo. Então, vamos começar entendendo por que uma marca patrocina um clube de futebol. Qual é a vantagem? Qual é a vantagem, né? Então, eu te diria o seguinte, são 4 vantagens bastante claras que levam uma marca a patrocinar um clube de futebol. Ainda fazendo um pequeno parênteses, se a gente falar em sport business no Brasil, chama-se futebol. O resto é uma mentira. Por quê? Mercado não tem audiência. Não tem volume, não tem audiência, não tem demanda. Né? Você vê, até o pessoal do vôlei, há pouco tempo atrás, pagava para os caras assistir jogo lá na quadra e tal. É bem complicado quando você não fala em futebol. O biotipo do brasileiro é o futebol, é para o futebol, né? Nós não temos estrutura urbana para desenvolver outros esportes como basquete, como o vôlei. Natação, então, nem fala, né? Esporte olímpico, que aqui também não tem ambiente nenhum. Os clubes são precários, né? Não tem interesse, na realidade. E eu acho que isso faz parte da cultura do brasileiro e eu não acho que isso é ruim, não. Eu acho que cada macaco no seu galho e o nosso é o futebol, né? Então, por que, vamos falar do futebol, por que uma empresa, uma marca, ela entra pelo caminho de patrocinar um clube de futebol? Bom, como eu te falei, são 4 motivos bastante fortes. Primeiro de todos é a visibilidade. Um clube de futebol que leva a marca de uma marca esportiva numa camisa ou no uniforme, ele também leva essa marca para toda a mídia, no Brasil e fora do Brasil, muitas vezes, né? Isso é impagável. Se alguma empresa, alguma marca tivesse que pagar por essa visibilidade, seria impossível. Não tem como. Então, essa visibilidade é uma coisa de alta relevância nos contratos, né? Uhum. A segunda é o seguinte, é um prestígio, porque o clube de futebol é uma paixão. Nós não estamos lidando aqui com motivos, com gêneros de necessidade. Nós estamos falando de paixão, né? Não estou falando de commodity, né? É de coisa que está ligada, é quase que uma religião, né? Quase que uma religião, né? É verdade, né? E quando você fala de um clube ligado a uma marca, você naturalmente está agregando prestígio à marca.
E o terceiro valor é o seguinte, é a permeabilidade, antes disso, é um processo de CRM, de fidelização, na realidade, que ele já está pronto, que é a torcida do clube. Ele está lá. Você atende esse pessoal, você atinge esse pessoal com um imediatismo fantástico, porque esses caras estão desesperados para ver qual é a camisa do clube, qual é o designer, qual é o detalhe, enfim. Esse processo está pronto e você consegue imediatamente atingir essa grande população através do patrocínio. E o quarto, e o mais importante, é o seguinte, é a permeabilidade de mercado. Se você pegar um produto teu, de uma marca, e falar assim, vamos vender esse produto no mercado, você não entra no mercado. Geralmente você não entra. Mas, se você tiver um clube de futebol onde o produto futebol, Mancini, ninguém precisa vender. As pessoas compram. É diferente o posicionamento. Principalmente se o clube estiver performando bem nas suas competições, né? Então, né, nem se fala, né? Através desse cenário, você consegue colocar toda a tua linha de produtos do clube e sem ser do clube também, que é da própria marca, entendeu? Essa permeabilidade do mercado, ela é muito importante, porque é a sustentação financeira da operação, né? Certo. Agora, bom, deixa eu te fazer uma pergunta assim, porque a maioria desconhece, né? Às vezes a gente vê os torcedores dizendo, a marca tal não apoia, a marca tal não envolve, a marca tal não lança produto, mas na realidade as grandes marcas, vamos chamar aí as grandes marcas mundiais como Nike, Adidas, Uber e a Puma, né? Muitas vezes eles não têm fábricas instaladas aqui no Brasil, eles usam o apoio de terceiros, que foi teu caso, durante muitos anos tu foi diretor da Filon, que é um tradicional fabricante, ou seja, a empresa presta serviço. Explica um pouco como é que funciona essa modelagem, porque o torcedor ele não entende, ele acha que ao fechar com a marca A, que o cara tem todo um parque instalado, tem todo um sistema de distribuição, tem todo um sistema de chegar no varejo, e muitas vezes não é assim, né? Como é que que o nosso torcedor entenda essa modelagem e muitas vezes veja também as dificuldades, né, de por que você não pode fazer uma camisa da noite para o dia, e muitas vezes tu precisa ter planejamento, material e por aí afora. É verdade. Bom, o modelo de negócio de cada uma das marcas é muito específico, né, de cada um. Mas nenhuma grande marca tem fabricação própria, nenhuma. Ela utiliza o apoio de terceiros. Estão sempre terceirizados, né? Que era o nosso caso. Então, o que a gente fazia? Como é que, via de regra, era o modelo de negócio? Era um projeto de compartilhamento financeiro das operações de patrocínio, aonde a marca entra com valor, nós entrávamos com outro, atribuía-se as responsabilidades de parte a parte e nós operávamos o mercado, a produção e o mercado, ou seja, a gente produzia e distribuía. Né? Fazia chegar a camisa lá no ponto de venda, na loja do clube, seja o que for, no lojista da região. No guarda-roupa do torcedor. No armário do torcedor, né? Então, como é que você faz? Cada marca se desenvolvia um pouco de tecnologia, um pouco de design, cada um tinha um padrão, tal, e você se inteira dentro disso, você respeita isso da melhor maneira possível, tal, adequa isso às condições de produção que o Brasil oferece. Nós não temos tanta tecnologia aqui, mas para esse assunto vai bem, não é muito difícil. Os times, é lógico que são outros, né? Nós temos uma realidade de produção no Brasil, a indústria no Brasil ainda é carente, né? Falta alguns detalhes aí vai ser uma outra conversa de um outro dia. Mas, na realidade, o que você faz? Você vai para o clube com um projeto pronto. Por quê? Você sabe quanto vai custar aquele clube e você sabe quanto ele vale. E a gente que vive no mercado, você sabe exatamente o que cada um dos clubes pode produzir em termos de mercado, entendeu? A diferença é o seguinte: se você pegar um clube de uma expressão pequena, ele tem, operacionalmente falando, a mesma necessidade do que o clube de grande expressão. Por quê? Futebol é igual para todo mundo. Eles são os 11 jogadores em campo, tem
os reservas têm equipe técnica, tem um massagista, enfim, tem toda uma estrutura por trás de cada um, que um é um pouquinho mais rico, o outro é um pouquinho mais pobre, mas todo mundo tem a mesma necessidade, né? Uhum. A diferença é o que está fora do campo, ou seja, quanto cada um vale e quanto cada um custa, né? Mas a grande informação que tem que ficar clara aqui é o seguinte: todo e qualquer projeto de patrocínio, ele trabalha no regime de autoliquidação. O que é isso, João? Explica melhor um pouco aí. Explicar. As verbas que são destinadas ao patrocínio são luvas, royalties, antecipados, são verbas de marketing, enfim, verbas diversas dos diversos. O próprio material, né? Que esse material tem custo para o fabricante, né? E aí o material, né? O material que vai para os jogadores, o material que vai para a equipe técnica, o material que vai para o marketing, o material que vai para a presidência e assim por diante. Tudo isso é dimensionado e se chega à conclusão que isso custa tanto. O impacto disso no mercado, ou no preço do produto, melhor falando, no preço do produto versus o tamanho do mercado, tem que dar 0 a 0. Tá certo. Ou seja, aquilo que a gente vende para o mercado tem que voltar de novo para o caixa da empresa, entendeu? Porque, na realidade, o patrocinador, o material, o fabricante, ele estaria ganhando com a sua marca, né? Com a exposição da sua marca. No fundo, seria isso. Ele não pode dar prejuízo, eu não posso botar dinheiro. Né? Exatamente. A operação tem que se pagar e a exposição da minha marca é o que dá o grande ganho, o grande espaço. É o que dá o alavanca a marca inteira. Mas é uma ação de autoliquidação, ou seja, é diferente você, por exemplo, comprar uma mídia, onde você sabe que essa mídia vai custar X, aí você mede o resultado. Como é que você mede um resultado com certeza? Um dia está chovendo, a Globo falha, outro dia a Globo atrasou, enfim. Está mal no campeonato. Tem tanta coisa. Futebol não, futebol é imediato. O que você vendeu está de volta, não tem jeito. Ela volta. É lógico que o clube, quando vai faz uma campanha bacana, ele se coloca numa posição de campeão, vice-campeão, vai disputar uma final, coisa do tipo. É lógico que o mercado demanda muito mais do que um clube que não está nessa posição, né? Mas, João, o que eu percebo assim, o torcedor reclama muito, né? Porque todo torcedor acha que o seu time é o mais valioso do mundo. Então fica aquela discussão, quer dizer, quanto uma Adidas coloca no Flamengo, ou uma Nike no Corinthians, ou quanto a Adidas colocou agora, mais recentemente, no São Paulo, ou agora mesmo vai colocar no Inter, porque todo mundo acha que o valor tem que ser igual. E não é bem assim, né? Porque nós estamos falando de um time com o Flamengo com 35 milhões de consumidores e times com 2 milhões, com 3 milhões, 4 milhões. Como é que é essa relação? Porque isso é uma das coisas que eu, ao longo dos meus 20 anos aí, mais os marketings, né, os departamentos de marketing, os executivos de marketing como eu e você do outro lado, a gente é muito cobrado e muito criticado, né, porque... E a própria imprensa também, muitas vezes, usa isso como forma de gerar notícia, metendo pau no patrocínio, né? Como é que é essa relação? Como é que eu vou saber se o meu clube ele vale tanto quanto vale o Corinthians, ou o Palmeiras, ou o Grêmio, o Internacional, enfim? Como é que é essa relação? Então, é venda? É torcida, é venda de produto. A audiência? Não, a audiência pouco importa, porque a audiência é mais ou menos igual para todo mundo, com essa característica de ser local, ou regional ou nacional. Mas o que importa, na realidade, é o volume de venda. É lógico que um Flamengo tem que valer mais que um clube menor, né? Claro. Tem 35 milhões de torcedores, né? Pois é. Então, e ele... Brasil, pelo mundo. Agora, tem umas coisas também, como tudo na vida, tem um negócio que se chama vaidade. Né? Aí você pega uma Adidas e uma Nike, que estão recobertos de vaidade entre si, né? Uhum. E o cara vem de lá, desce no aeroporto, vai para o clube, despeja 40 milhões na mesa, volta para o aeroporto, pega o avião e ganha, né? E não conhece a realidade. E não conhece a realidade local. Não, exatamente. Aí um olha para a cara do outro aqui e fala assim, eu também quero. O Palmeiras fez isso na época com a Adidas. Peraí, você depositou, despejou um monte lá, eu quero uma equiparação. Não faz sentido. Se ele vale 40,
eu tenho que valer um pouco menos que isso, mas não tanto quanto você me paga hoje, que é uma equiparação. E todo mundo vai nessa vibe. Agora, isso daí é simplesmente o resultado de uma vaidade burra que existe entre as marcas. Uma concorrência predadora. Predadora, né? Fala de predadora, você viu o que aconteceu quando nós tivemos Copa do Mundo aqui, né? Sim. O mercado de material esportivo, ele desabou de um jeito porque todos os grandes brigavam entre si. Porque a Adidas é a patrocinadora oficial da FIFA, né? Sim. E a Nike, até hoje, quer entrar, então vira um marketing de guerrilha, um que está vendendo calçado por, sei lá, R$ 500 lá no ponto de venda, ele abaixa o preço para 200, o outro acompanha, não sei o quê, e as marcas menores chumpam o dedo, na realidade, porque você não consegue vender mais nada, as fábricas entram em colapso, é uma situação bastante complicada que eles fazem no mercado. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta como curiosidade, mas é do torcedor, né? Eu tive a possibilidade nesses 20 anos de conviver com a Topper, foi quando a gente nós tivemos lá nos conhecer. Na época a Topper patrocinou o Internacional por 5 anos, se não me engano. Depois eu convivi com a Reebok, e com essas duas marcas eu não tenho queixa nenhuma, foram excelentes parceiros na minha época como diretor de marketing do Inter, tanto a Topper quanto a Reebok. Depois no Inter migramos para a Nike, e lá no Bahia, mais recentemente, eu tive com a Penalty e depois com a UM. Né? O que o torcedor mais reclama, principalmente das grandes marcas? Né? Por que as grandes marcas não conseguem desenvolver material feminino e não conseguem desenvolver material infantil? Né? Esses problemas eu não tinha com a Topper na época, nem com a Reebok, mas tive muitos problemas com a Nike, com a própria Penalty, que embora seja uma empresa nacional com dificuldade, e com a Umbro também. Então você acaba deixando um buraco, que é o público feminino, que cada vez está mais presente no futebol, e a nova geração. Onde é que pega isso? É custo? É falta de planejamento? Por que as grandes marcas não conseguem complementar? E eu ainda somaria essa pergunta mais uma. Por que as grandes marcas não conseguem fazer materiais de, eu não digo de baixo preço, mas de preços mais competitivos? Agora acordaram, né? Lançaram a camisa torcedor, então um preço mais competitivo do que a camisa de jogo. Mas você não consegue ter aquela t-shirt de ocasião, aquele moletom, aquela roupa de inverno para climas como aqui no Sul. Onde é que pega isso, João? É isso mesmo que acontece. É problema de custo, a princípio, principalmente o infantil, né? A produção do infantil, ela quase que chega no mesmo preço do produto adulto. Não tem a mesma demanda. E, na realidade, quem paga essa conta toda do investimento, do patrocínio, quem paga de fato é a camisa de jogo número 1 e a número 2, mais ou menos. Que são os campeões de venda, o que puxa a venda. É que puxa a venda. Nem a de treino segura a bronca. A verdade é essa, entendeu? Agora, o que você faz? Se você tem uma fábrica na mão e você sabe que o teu filé está daquela ponta da mesa, você vai jogar naquela ponta da mesa, você não vai jogar na outra. Né? Eu tenho que fazer um pouco para atender a demanda. Tudo bem, você faz um pouco, espalha e tal. Aí o lojista fala que não vende, que quer devolver. Aí fala que é caro. Aí o outro fala, não, mas, né? Não paga a fatura, fica inadimplente. É um problema tamanho de um bonde, né? Falando de preço de produto, para você imaginar como é que as coisas acontecem, um produto ele é vendido para o lojista e o lojista coloca alguma coisa mais do que o dobro para vender. Exemplo, você vende um produto a 100, o lojista vai vender a 240, 239. Mais ou menos esse é o mecanismo. E a parte de impostos, os seus custos, né? Aqueles que estão em shopping têm um custo de operação muito alta. Lógico, não, mas é o negócio dele, né? Tem que ter uma distribuição, tem imposto para tudo quanto é lado. É um problema também no bonde. Tem o risco do produto estar na prateleira, de repente o time não performa, ou se não o jogador sai do clube ou se machuca, a camisa daquele jogador passa a não ser mais comercial, enfim, é problema para tudo quanto é lado. Bom, enfim, vamos falar então do que a gente chama de preço de venda ao lojista, que fica mais fácil de entender. Metade, um pouquinho menos da metade deste preço é o produto em si. É o tecido, é a mão de obra, são as aplicações, embalagens e todos os requintes, os bordados que tem que ter, aplicações de
Os termo trânsito, adesivos, patrocinador e vai embora. aquilo cheio de teretetê, né? Etiquetinha para tudo quanto é lado e tal. É mais ou menos a metade, um pouquinho menos que a metade. 20% deste valor são impostos em geral. Dá um pouquinho mais de 20, mas são impostos em geral. 30%, Avancini, 30% é o valor do projeto de patrocínio do clube. É um absurdo, o risco é na lua. E você não pode dimensionar o forecast por cima, porque você fala, bom, se você dimensionar por cima, você baixa esses 30%, concorda? Certo. Você aumenta teu risco. Tá. João, estamos chegando ao final do programa, mas tem uma pergunta importante, né, que essa aí demanda um tempo. Nos últimos 2 ou 3 anos para cá, o mercado, principalmente lá começou com os clubes de Belém, ele migrou para a marca própria como sendo o milagre e a salvação dos clubes, né? Essa questão de marca própria, você foi um dos pioneiros a falar nisso, eu fui um dos pioneiros, mas talvez a gente estava na época muito avançado em relação ao mercado. Depois você teve lá, acho que em 2016, me visitando no Bahia, a gente propôs para a diretoria do Bahia, não quiseram, preferiam ir para o contrato da UMO, foi quando a gente fez a transição da pênalti para a UMO, porque precisava do dinheiro, e era mais tranquilo receber a luva. Mas agora, o próprio Bahia já está aí há 1 ano, parece que está indo bem, né, pelo que eu tenho acompanhado. Qual é a tua visão sobre marca própria? Isso é um modismo? Ou isso veio para ficar? Ou como é que um grande clube com uma torcida do tamanho de vamos pegar dos 10 maiores do Brasil, que tem torcedores espalhados pelo Brasil inteiro e alguns até fora do Brasil, como é que você, com uma marca própria, consegue atender principalmente a questão de distribuição, de fazer o produto chegar no ponto de venda? Enfim, marca própria é a nova solução, é o novo modismo? É um caminho sem volta. O que vai acontecer é o seguinte: esse corte de verba que aconteceu no futebol, para os clubes de futebol, levou os clubes numa situação de realidade. Eles não viviam numa situação de realidade, né? Uhum. Eu já vi os salários que se pagavam, um jogadorzinho que dava 2, 3 chutes na bola lá, já estava ganhando salário de executivo de 30 anos de experiência. Você pegava um técnico, qualquer técnico ganhando um absurdo. Isso é irreal. Nós vivemos num país onde existe fome, existe esgoto a céu aberto, criminalidade, e nós temos uma outra realidade. Agora, os clubes de futebol vão trabalhar com a realidade do mercado brasileiro. Ou seja, eles vão ter que valorizar os patrimônios que eles têm. O uniforme é um patrimônio que você pode, além de ser mais bem atendido como clube, numa marca própria, né? Uhum. Você pode ser mais bem atendido como clube, com as suas necessidades, e também você pode buscar no mercado receitas que te ajudam no dia a dia. Ah, serão milionárias? Não, não serão milionárias. Porque hoje não tem mais receita milionária para nada. Mas vai ter uma condição de operação muito boa. Assim, imagina o seguinte: imagina que você vai visitar uma indústria de grande porte em qualquer lugar do mundo. Como é que você encontra os funcionários dessa indústria? Uniformizados. Com a marca da indústria. Né? Concorda? Eu te pergunto, você acha que não tem lá dentro uma estrutura própria e pronta para administrar essa uniformização? Com certeza, com certeza. E é isso que os clubes vão ter que ter, entendeu? É terceirizada a produção, é desenhado, é administrado de uma forma bastante profissional, e o mercado está aí para isso, para atender a demanda. Eles vão entender, os clubes agora, essa brincadeira da autoliquidação que eu te expliquei, que isso vai ser a favor deles e não mais da marca. Então, imagine o seguinte: por força de lei ou por força de mercado, o que seria ruim para um clube de futebol, ao invés de ostentar uma marca esportiva no peito da camisa, está escrito uma marca de um produto eletrônico, de um produto químico, de um remédio, enfim, qualquer outra marca que não seja uma esportiva. Tem algum problema nesse sentido? Nenhum. Desde que você tenha um bom desenvolvimento na tua retaguarda, com o pessoal aí atualizado com o que está acontecendo, te diria que em alguns casos até talvez possa ser melhor do que a indústria especializada hoje oferece. Por exemplo, né, a marca própria possibilita que o clube atenda melhor o seu público feminino, o seu público infantil, né, produtos de valores mais competitivos, né, já que a grande indústria, ela hoje tem provado que não consegue acompanhar, por N razões. Não, e outra coisa, né? A camisa, o clube,
ele vai explorar a capacidade de ser um veículo de mídia. Que muitos ainda exploram um pouco isso. Pode, porque você pode pegar esse espaço e falar, dona Nestlé, quer vir? Custa tanto. Esse dinheiro ele não tem até hoje, né? Então, mas aí, João, vai cair numa coisa também que eu diria o seguinte, eu acho que como você falou que tem essa guerra de vaidade entre os grandes fabricantes, também tu tem isso no futebol. Porque todo dirigente, ele quer ser o cara que teve a ideia da marca própria, ele quer estampar a marca do clube lá que ele inventou, né? Nós estamos cheios aí, e jamais alguém pensou nessa linha, como tu estás pensando, de chegar e dizer, cara, esse espaço eu posso comercializar e ele é um bom dinheiro. Né? Em vez de eu botar a marca do clube, dizer que fui eu, a Vancini que fez, não. Eu vou ter ali uma grande companhia ocupando o lado direito do peito. Mas aí entra também um pouco de vaidade. Eu concordo contigo, que eu também acho que esse é um caminho sem volta. A grande dúvida que fica, né, João, é que os clubes, a maioria ainda, talvez esses que estão entrando agora, os que não entraram, não se acordaram que quando você lança a marca, não é só a questão de você ter a vaidade de dizer, eu fui o dirigente que botou a marca própria, mas é todo o ônus e o bônus que vem atrás disso. Quer dizer, o ônus o que é? É o risco financeiro, é o desenvolvimento, é o crédito que você tem que liberar para os seus lojistas, é administrar os lojistas, coisa que, né, a grande marca, ele assume essa bronca hoje toda para os clubes. Né? Você ganha menos, mas você não se preocupa com problemas financeiros. Né? Não sei se seria isso. Isso aí, na operação, nesse projeto, esse risco ele é bastante diminuto, porque você tem um modelo de negócio onde você não internaliza a produção, você trabalha em cima de royalties, entendeu? E você administra as produções, você fica, teoricamente é o seguinte, você fica com a parte inteligente da operação na mão e a mão de obra você terceiriza. Exemplo, as fábricas produzem e faturam direto para o mercado e você tem a tua participação, né? Como se fosse um marketplace nisso aí. Outra coisa que o clube vai entender agora, que eu acho que isso vai para o caminho correto agora, é administrar os canais de distribuição. Bom, loja física do clube, você sabe, você já teve algumas, você sabe como é que isso funciona, né? Isso bem tocado é uma delícia, né? Uma delícia e dá um bom resultado para o clube. Dá um bom resultado para o clube. Fantástico, né? A internet, o e-commerce hoje, é um canal fantástico, onde você pode reputar valores bastante interessantes para o caixa do clube, né? E os distribuidores em geral que você tem, estou falando no teu caso lá, Paquetá e entre outros que você tem por lá, esses caras são grandes parceiros, eles entram com volumes expressivos, né? Você como clube pode conversar com eles, você como clube, não Paquetá, mas você como clube pode conversar com eles de uma forma bastante interessante, entendeu? Você pode criar modelos de negócio com eles diferenciados, ser mais agressivo, tem muita coisa que você pode fazer tendo a parte inteligente na mão. Agora, algum risco todo negócio tem, né? Sem dúvida. E os clubes vão ter que aprender, né, João? Essa nova realidade. João, infelizmente estamos chegando ao final do programa. Né? Quando a gente tem história para contar, eu costumo dizer que as coisas passam rápido e é sempre legal. Qual é a tua palavra final para essa geração que está chegando, para esses novos executivos de clubes, né? Enfim, essa turma que está vindo aí depois de nós, e toda essa mudança de cenário no mundo de redes sociais, no mundo em que o torcedor está ali te fiscalizando quase não, né? 24 horas por dia, de um lançamento que você deixa de fazer na hora certa, o que você deixa de mensagem para o pessoal que nos assiste? Eu acho que é o seguinte, o mercado está se transformando de uma forma rápida e cruel, porque a parte que mais dói na gente é o bolso, né? Uhum. E exatamente aí é que a coisa está pegando, para todo mundo, né? Então, eu diria o seguinte, o pessoal que está mexendo com isso hoje, procure analisar a realidade que a gente vive. Procure fazer um trabalho de dentro para fora. Ou seja, olha para o teu clube e vê se ele precisa 50 mil camisas por ano para jogar futebol. Olha a realidade que você precisa administrar dentro do teu clube, na administração financeira, e porque você há de convir que é o seguinte, não é um hospital, é um time de futebol. Não é uma entidade de caridade, né? Não é uma entidade de caridade, né? Não é um lugar onde para se fazer desmandos, né?
E nós vivemos num país com uma carência do tamanho de um bonde. Então, a primeira coisa é fazer o trabalho de dentro para fora. Uma vez olhando para fora, seja realista também e procura saber qual é a melhor forma que você tem de fazer receita com o menor risco possível. Isso não é difícil, não é problema. E outra coisa, a gente pode deixar um aviso para eles, né? Se eles precisarem de alguma coisa, eu e você estamos aqui para ajudar. Com certeza. João, eu queria te agradecer a oportunidade, foi um prazer mais uma vez conversar contigo. Obrigado. Né? Com essa tua experiência, vamos voltar a falar mais vezes, porque esse assunto ele não se encerra aqui, ele é muito amplo. E aí, meu amigo, se você gostou, curte aqui as redes do Avancini, compartilhe com seus amigos, dê seu like. João, muito obrigado, um grande abraço e sucesso. Obrigado, um abração para você, obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Abraço.